Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Parte 5. Ventos acesos. Kaladin. Shallan. Dalinar. Adolin. Riso. (76) A espada oculta. Eles virão. Você não pode impedir seus votos. Procure aqueles que sobreviveram quando não deveriam. Esse padrão será sua pista. Extraído do diagrama. Trecho do canto inferior nordeste. Parágrafo 3. Você a matou. Kaladin não conseguia dormir. Sabia que devia dormir. Estava deitado no seu quarto escuro na caserna, cercado por pedras familiares, confortável pela primeira vez em dias. Um travesseiro macio, um leito tão bom quanto o que possuía em Larpetra. Seu corpo parecia espremido, como um trapo depois da lavagem. Ele havia sobrevivido aos abismos e trouxe Shallan de volta para casa em segurança. Agora precisava dormir e curar-se. Você a matou. Ele se sentou na cama e sentiu uma onda de tontura. Trincou os dentes e esperou passar. A ferida da perna latejava sob o curativo. Os cirurgiões do acampamento haviam feito um bom trabalho, seu pai teria ficado satisfeito. O acampamento lá fora parecia silencioso demais. Depois de cobri-lo de elogios e entusiasmo, os homens da Ponte 4 haviam partido para se unir ao exército para a expedição, junto com todas as outras equipes de ponte, que levariam pontes para o exército. Só uma pequena força da Ponte 4 permaneceria para guardar o rei. Kaladin estendeu a mão na escuridão, tateando a parede até encontrar sua lança. Ele a segurou, então se apoiou nela e se levantou. A perna imediatamente teve um lampejo de dor, e ele rangeu os dentes, mas não era tão ruim. Havia tomado pau de braça para a dor, e estava funcionando. Recusou o musgo de fogo que os cirurgiões tentaram dar a ele. Seu pai detestava usar aquela substância viciante. Kaladin forçou o caminho até a porta do pequeno quarto, então abriu-a com um empurrão e saiu para a luz do sol. Ele protegeu os olhos e vasculhou o céu. Nenhuma nuvem ainda. O pranto, a pior parte do ano, começaria em algum momento do dia seguinte. 4 semanas de chuva incessante e mau humor. Era um ano de luz, então não haveria nem mesmo uma grande tormenta no meio. Miséria. Kaladin desejava a tempestade interior. Ela despertaria sua mente, faria com que ele se sentisse em movimento. Ei, gancho? Chamou Lopen, se levantando de um assento junto à fogueira. Você precisa de alguma coisa? Vamos assistir à partida do exército. Acho que você não devia estar caminhando. Vou ficar bem, disse Kaladin, cocheando com dificuldade. Lopen se apressou em acudi-lo, dando apoio sob o braço de Kaladin, o que removeu o peso da perna ferida. Por que você não brilha um pouco, Gon? Indagou Lopen em voz baixa. E cura esse problema? Ele havia se preparado para mentir. Algo sobre não querer alertar os cirurgiões ao se curar rápido demais. Não conseguiu se forçar a dizer isso. Não para um membro da Ponte 4. Eu perdi a habilidade, Lopen, disse baixinho. Cio me deixou. O esguio erdasiano ficou em silêncio, de modo atípico. Bem, talvez você deva comprar algo bonito para ela, disse ele por fim. Comprar algo bonito? Para um espreno? Sim. Bem, eu não sei. Uma bela planta, talvez, ou um novo chapéu. Sim, um chapéu. Pode ser barato. Ela é pequena. Se um alfaiate tentar cobrar o preço cheio por um chapéu tão pequeno, você dá um cascudo nele.
Esse é o conselho mais ridículo que já recebi. Você devia se esfregar com Corri e sair pulando pelo acampamento, entoando canções de ninar dos Papaguampas. Kaladin olhou para Lopin, incrédulo. O quê? Viu? Agora aquela história do chapéu é apenas o segundo conselho mais ridículo que você já percebeu, então devia tentar. Mulheres gostam de chapéus. Eu tenho uma prima que faz chapéus, posso perguntar a ela. Talvez nem precise do chapéu de verdade, só do espreno do chapéu. Isso vai sair ainda mais barato. Você tem um tipo muito especial de esquisitice, Lopin. Claro que tenho, Gon. Só existe um de mim. Eles continuaram avançando pelo acampamento vazio. Raios, o lugar parecia oco. Passaram por uma caserna vazia depois da outra. Kaladin caminhava com cuidado, feliz pela ajuda de Lopin, mas mesmo isso era exaustivo. Não devia estar usando aquela perna. As palavras do pai, palavras de um cirurgião, surgiram das profundezas da sua mente. Rompimento muscular. Enfaixe a perna, previna infecção e impeça o paciente de apoiar peso nela. Mais rompimentos podem levar a um manquejo permanente, ou coisa pior. Quer pegar um palanquim? Perguntou o Lopin. Essas coisas são para mulheres. Não tem nada de errado em ser uma mulher, gancho, replicou Lopin. Alguns dos meus parentes são mulheres. É claro que são. Ele perdeu o fio da meada ao ver o sorriso de Lopin. Erdasiano tormentoso. Quanto do que ele dizia era para soar deliberadamente obtuso. Bem, Kaladin já ouviu piadas sobre como Erdasianos serem burros, mas Lopin seria capaz de levar todos eles na conversa. Naturalmente, metade das piadas de Lopin eram sobre Erdasianos. Ele parecia achá-las especialmente engraçadas. Enquanto se aproximavam dos platôs, o silêncio mortal deu lugar ao rugido baixo de milhares de pessoas reunidas em uma área limitada. Kaladin e Lopin finalmente saíram das fileiras de casernas, emergindo na planície natural logo acima da área de tropas que desembocava nas planícies quebradas. Milhares de soldados estavam reunidos ali. Lanceiros em grandes blocos, arqueiros olhos claros em fileiras mais finas, oficiais a cavalo trajando armaduras reluzentes. Kaladin arquejou baixinho. O que foi? Perguntou o Lopin. É o que sempre pensei que iria encontrar. O quê? Hoje? Quando era mais jovem, em Aletikar, disse Kaladin, inesperadamente emotivo. Quando eu sonhava com a glória da guerra, era isso que eu imaginava. Não tinha em mente os verdinhos e soldados quase incompetentes que Amaran havia treinado em Aletikar. Tampouco visualizava os rudes, mas eficazes, brutos do exército de Sadeias, ou mesmo as velozes equipes de ataque rápido das investidas de Platô de Dalinar. Ele havia imaginado aquilo ali. Um exército completo, em formação para uma grande marcha. Lanças em riste, estandartes tremulando, tambores e trombetas, mensageiros uniformizados, escribas a cavalo, até mesmo os transmutadores do rei no seu próprio quadrado isolado. Escondidos por paredes de tecido carregados em varas. Kaladin já conhecia a verdade da batalha. A luta não levava à glória, mas a homens caídos no chão, gritando e se debatendo, enrolados nas próprias vísceras. Levava a carregadores de pontes encarando uma parede de flechas, ou a partindianos abatidos enquanto cantavam. Mas naquele momento, Kaladin permitiu-se sonhar novamente. Ele deu ao seu eu da juventude, que ainda existia dentro dele, o espetáculo que sempre imaginou. Fez de conta que aqueles soldados estavam prestes a fazer algo de maravilhoso, em vez de só mais outra chacina inútil. Ei, até que tem mais alguém vindo, disse Lopin, apontando. Olhe só. Pelos estandartes, Dalinar havia recebido os reforços de um único grão-príncipe. Roion. Contudo, como Lopin havia apontado, outra força, não tão grande, nem tão bem organizada, estava fluindo para norte pelo amplo caminho aberto ao longo da borda oriental dos acampamentos de guerra. Pelo menos outro grão-príncipe havia respondido à chamada de Dalinar. Vamos encontrar a Ponte 4, disse Kaladin. Quero me despedir.
Sebarial? Indagou Dalinar. As tropas de Sebarial se juntaram a nós? Roion grunhiu, esfregando as mãos, como se desejasse lavá-las, sentado na cela. Acho que devemos ficar felizes por qualquer apoio. Sebarial, repetiu Dalinar, perplexo. Ele nem mesmo envia tropas em investidas de platô próximas, onde não há risco de parchendianos. Por que está enviando homens agora? Roion balançou a cabeça e deu de ombros. Dalinar virou galante e fez o cavalo trotar até o grupo que se aproximava, e Roion o seguiu. Passaram por Adolin, que cavalgava logo atrás com Shallan ao seu lado, seguida por seus guardas. Renarin estava com os carregadores de pontes, naturalmente. Shallan cavalgava um dos animais de Adolin, um pequeno capado que parecia minúsculo perto de puro sangue, e usava um vestido de viagem do tipo preferido pelas mensageiras, com fendas que iam até a cintura e calças de seda por baixo. Atrás deles vinha um grande grupo de eruditas e cartógrafas de Navani, incluindo Ezaziki, o fervoroso que era o cartógrafo real. Eles se alternavam em estudar o mapa que Shallan havia desenhado, Ezaziki cavalgando mais para o lado, com o queixo erguido, como se estivesse ignorando os elogios que as mulheres teciam ao mapa da moça. Dalinar precisava de todas essas eruditas, embora desejasse não precisar. Cada escriba que trazia era outra vida sendo arriscada. Era ainda pior que a própria Navani fosse junto. Ele não podia refutar o argumento dela. Se você acha que é seguro o bastante para levar a garota, então é seguro o bastante para mim. Enquanto Dalinar avançava rumo à procissão de Sebarial, Amaran cavalgou até ele, vestindo sua armadura fractal, um manto dourado esvoaçando atrás de si. Ele possuía um belo cavalo de guerra, da estirpe grandalhona usada em Shinovar para puxar carroças pesadas. Ainda assim, parecia um pônei ao lado de Galante. É Sebarial? Indagou Amaran, apontando para a força que se aproximava. Aparentemente. Devemos mandá-lo embora? Por que faríamos isso? Ele não é confiável, disse Amaran. Ele mantém sua palavra. Até onde sei. É mais do que posso dizer da maioria. Ele mantém sua palavra porque nunca promete nada. Dalinar, Roion e Amaran trotaram até Sebarial, que saiu de uma carruagem na vanguarda do exército. Uma carruagem. Para uma procissão de guerra. Bem, isso não retardaria Dalinar mais do que todas aquelas escribas. De fato, ele provavelmente deveria mandar aprontar mais algumas carruagens. Seria agradável que Navani pudesse viajar confortavelmente nos dias mais longos. Sebarial? Chamou Dalinar. Dalinar! Respondeu o homem gordo, protegendo os olhos. Você parece surpreso. E estou. Ah! Isso é motivo bastante para ter vindo. Você não acha, Palona? Dalinar mal podia ver a mulher sentada na carruagem, vestindo um enorme chapéu elegante e um vestido lustroso. Você trouxe sua amante? Perguntou Dalinar. Claro, por que não? Se falharmos, estarei morto e ela estará sem nada. Ela insistiu, de qualquer modo. Mulher tormentosa. Sebarial caminhou até o lado de Galante. Tenho um pressentimento em relação a você, Dalinar. Meu velho. Acho que é sábio permanecer por perto. Alguma coisa vai acontecer lá nas planícies, e a oportunidade surge como a aurora. Roion fungou. Roion, você não deveria estar se escondendo debaixo de uma mesa em algum lugar? Disse Sebarial. Talvez eu devesse, nem que fosse para me livrar de você. Sebarial riu. Boa resposta, sua tartaruga velha. Talvez essa viagem não seja um tédio completo. Vamos em frente, então. Rumo à glória e outras bobagens do gênero. Se encontrarmos riquezas, lembre-se de que uma parte é minha. Cheguei aqui antes de Aladar. Isso deve contar para alguma coisa. Antes. Dalinar se espantou. Ele se virou, olhando de volta para o acampamento de guerra que fazia fronteira com o seu ao norte. Ali, o exército nas cores de Aladar, branco e verde escuro, dirigia-se às planícies quebradas. Agora, isso eu realmente não esperava, comentou Amaran.
Poderíamos tentar um golpe, sugeriu Ialai. Sadeias virou-se na cela em direção à esposa. Seus guardas estavam espalhados pelas colinas ao redor, fora do alcance da voz dela, enquanto o grão-príncipe e sua esposa apreciavam uma leve cavalgada pelas colinas. Na realidade, os dois queriam ver de perto as expansões de Sebarial ali a oeste dos acampamentos de guerra, onde ele estava estabelecendo operações agrícolas completas. Ialai cavalgava com os olhos adiante. Dalinar vai estar longe do acampamento, e também Roion, seu único apoiador. Poderíamos tomar o pináculo, executar o rei e tomar o trono. Sadeias virou seu cavalo, olhando para leste, na direção dos acampamentos de guerra. Via só a sombra do exército de Dalinar se agrupando nas planícies quebradas. Um golpe. Um último passo, um tapa no rosto do velho Gavilar. Era uma possibilidade. Raios, era mesmo. Exceto pelo fato de não precisar fazer isso. Dalinar se comprometeu com essa expedição idiota, disse Sadeias. Logo estará morto, cercado e destruído nas planícies. Não precisamos de um golpe. Se eu soubesse que ele ia mesmo fazer isso, nem teríamos precisado do seu assassino. Ialai desviou o olhar. Seu assassino havia falhado. Ela considerava isso uma grande falta da sua parte, muito embora o plano houvesse sido executado de modo exato. Aquelas coisas nunca eram certas. Infelizmente, agora que haviam tentado e falhado, precisariam ser cuidadosos com. Sadeias virou seu cavalo, franzindo a testa enquanto um mensageiro se aproximava a cavalo. O rapaz teve permissão de passar pelos guardas e entregou uma carta a Ialai. Ela a leu, e sua expressão tornou-se sombria. Você não vai gostar disso, disse ela, levantando os olhos. Dalinar botou Galante para galopar, atravessando a paisagem como o vento, assustando as plantas em seus buracos. Passou pelo seu exército em poucos minutos de cavalgada intensa e se aproximou da nova força. Aladar estava montado, fiscalizando seu exército. Vestia um uniforme elegante, preto com listras marrons nas mangas e um plastrão combinando no pescoço. Uma multidão de soldados o cercava. Ele possuía uma das maiores forças das planícies, Raios. Com os números de Dalinar reduzidos, o exército de Aladar talvez fosse o maior. Ele também era um dos principais aliados de Sadeias. Como vai funcionar, Dalinar? Perguntou Aladar enquanto Dalinar trotava até ele. Vamos todos por conta própria, cruzando diferentes platôs, mas nos encontrando mais à frente, ou marchamos juntos em uma enorme coluna. Por quê? Por que você veio? Você ficou argumentando de forma tão passional, e agora age surpreso porque alguém escutou? Não alguém. Você. Aladar pressionou os lábios, finalmente se voltando para encará-lo. Roion e Sebarial, os maiores covardes em nosso meio, vão marchar para a guerra. Devo ficar para trás e deixar que eles cumpram o pacto de vingança sem mim? Os outros grão-príncipes parecem contentes em fazer isso. Suspeito que eles sejam melhores em mentir para si mesmos do que eu. Subitamente, todos os argumentos veementes de Aladar, na vanguarda da facção contra Dalinar, ganharam um tom diferente. Ele estava discutindo para convencer a si mesmo, pensou Dalinar. Estava preocupado que eu tivesse razão. Sadeias não vai gostar disso, observou Dalinar. Que os ventos levem Sadeias. Ele não é meu dono. Aladar mexeu nas rédeas por um momento. Mas quer ser. Percebo pelos acordos que ele me obriga a fazer, pelas facas que lentamente coloca na garganta de todos. Ele gostaria que todos nós fossemos seus escravos, ao fim. Aladar, disse Dalinar, levando seu cavalo para junto da montaria dele, para que os dois pudessem se encarar diretamente. Ele encarou Aladar olho no olho. Diga-me que Sadeias não mandou que viesse. Diga-me que não é parte de outro plano para me abandonar ou me trair. Aladar sorriu. Você acha que eu simplesmente diria, se fosse o caso? Gostaria de ouvir uma promessa da sua boca. E você confiaria nessa promessa? De que isso lhe valeu, Dalinar, quando Sadeias declarou sua amizade? Uma promessa, Aladar.
O homem o encarou. Acho que suas afirmações sobre Aletikar são ingênuas, na melhor das hipóteses, e sem dúvida impossíveis. Essas suas ilusões não são um sinal de loucura, como Sadeias quer que a gente pense. São apenas os sonhos de um homem que quer desesperadamente acreditar em alguma coisa, em alguma tolice. Honra é uma palavra aplicada às ações de homens do passado cujas vidas foram limpas pelas historiadoras. Ele hesitou. Mas... que os ventos me levem por ser um tolo, Dalinar, eu gostaria que pudesse ser verdade. Vim por mim mesmo, não por Sadeias. Não vou traí-lo. Mesmo que Aletikar não possa ser o que você deseja, nós podemos pelo menos esmagar os Parshendianos e vingar o velho Gavilar. É apenas a coisa certa a fazer. Dalinar assentiu. Eu posso estar mentindo, disse Aladar. Mas não está. Como você sabe? Honestamente? Eu não sei. Mas, para tudo isso vai funcionar, vou ter que confiar em alguns de vocês. Até certo ponto. Ele nunca se colocaria de novo em uma posição como a da torre. De qualquer modo, a presença de Aladar significava que a incursão era efetivamente possível. Juntos, os quatro provavelmente eram mais numerosos que os Parshendianos, embora ele não soubesse ao certo quão confiáveis eram as contagens feitas pelas escribas em relação aos números inimigos. Não era a grande coalizão de todos os grão-príncipes que Dalinar desejou, mas mesmo com os abismos favorecendo os Parshendianos, poderia ser o bastante. Marcharemos juntos, disse Dalinar, apontando. Não quero que nos espalhemos. Vamos ficar em platôs próximos, ou no mesmo platô, quando possível. E você vai precisar deixar seus parchemanos para trás. Isso é um pedido incomum. Aladar franziu o senho. Estamos marchando contra os primos deles, disse Dalinar. É melhor não arriscar a possibilidade de que se voltem contra nós. Mas eles nunca. Bah, que seja. Posso fazer isso. Dalinar assentiu, estendendo a mão para Aladar enquanto, mais atrás, Roion e Amaran finalmente os alcançavam. Dalinar os deixou para trás com galante. Obrigado, disse Dalinar. Você realmente acredita em tudo isso, não é? Acredito. Aladar estendeu a mão, mas hesitou. Você sabe que estou completamente maculado. Tenho sangue nessas mãos, Dalinar. Não sou um cavaleiro perfeito e honrado como você parece querer acreditar. Eu sei que não é, respondeu Dalinar, tomando a mão dele. Eu também não sou. Vamos ter que servir assim mesmo. Eles assentiram juntos, então Dalinar virou galante e começou a trotar de volta para seu próprio exército. Roion grunhiu, reclamando das suas coxas depois de ter galopado até ali. A cavalgada daquele dia não seria agradável para ele. Amaran se aproximou de Dalinar. Primeiro Sebarial, depois Aladar? Hoje está parecendo fácil conquistar sua confiança, Dalinar. Você preferiria que eu os mandasse embora? Pense como seria espetacular essa vitória, se a conquistássemos sozinhos. Espero que estejamos acima de tal vanglória, velho amigo, disse Dalinar. Eles cavalgaram por algum tempo, passando por Adolin e Shallan novamente. Dalinar avaliou sua força e notou uma coisa. Um homem alto de uniforme azul estava sentado em uma pedra, em meio aos guarda-costas da Ponte 4. Falando em tolos. Venha comigo, disse Dalinar a Amaran. Amaran deixou seu cavalo ficar para trás. Acho que eu deveria cuidar da... Venha, disse Dalinar rispidamente. Quero que você fale com aquele jovem, para que possamos dar um fim aos rumores e às coisas que ele tem dito sobre você. Nada de bom sairá disso. Muito bem, disse Amaran, alcançando. Kaladin se ergueu entre os carregadores, apesar da dor na perna, quando notou Adolin e Shallan cavalgando. Seu olhar seguiu os dois. Adolin, montado no richade de cascos poderosos, e Shallan em um animal castanho de tamanho mais modesto. Ela estava linda. Kaladin admitia isso, ainda que só para si mesmo. Brilhantes cabelos ruivos, sorriso pronto. Ela disse algo espirituoso, Kaladin quase podia ouvir as palavras.
Ele esperou, desejando que ela olhasse em sua direção e encontrasse seus olhos através da curta distância. Ela não olhou. Seguiu cavalgando, e Kaladin sentiu-se um completo idiota. Parte dele queria odiar Adolin por ter a atenção dela, mas descobriu que não conseguia. A verdade era que gostava de Adolin. E aqueles dois eram bons um para o outro. Eles combinavam. Talvez Kaladin pudesse odiar isso. Ele se recostou novamente na pedra, baixando a cabeça. Os carregadores de pontes estavam reunidos ao redor dele. Com sorte, não teriam visto Kaladin seguindo Shallan com os olhos, se esforçando para ouvir a voz dela. Renarin estava ali, como uma sombra, nos fundos do grupo. Os carregadores estavam começando a aceitá-lo, mas ele ainda parecia muito tímido junto deles. Mas também, ele parecia tímido perto da maioria das pessoas. Preciso conversar mais com ele sobre sua condição, pensou Kaladin. Parecia ter algo de errado naquele homem e na sua explicação da epilepsia. Por que está aqui, senhor? Indagou Bizigi, chamando a atenção de Kaladin de volta aos outros carregadores. Queria ver vocês partirem. Kaladin suspirou. Imaginei que ficariam felizes em me ver. Você é feito criança, disse Rocha, sacudindo um dedo grosso para Kaladin. O que faria, grande capitão filho da tempestade, se pegasse um desses homens andando por aí com uma perna machucada? Mandaria que levasse uma surra. Depois de curado, é claro. Pensei que eu fosse seu comandante. Não, não pode ser, replicou Teft. Porque nosso comandante seria inteligente o bastante para ficar na cama e comer muito guisado, acrescentou Rocha. Deixei guisado para você comer enquanto eu estiver fora. Você vai na expedição? Perguntou Kaladin, olhando para o enorme Papaguampas. Pensei que estivesse só se despedindo dos homens. Você não está disposto a lutar. O que vai fazer lá? Alguém precisa cozinhar para eles, respondeu Rocha. Essa expedição, ela vai levar dias. Não vou deixar meus amigos à mercê dos cozinheiros do acampamento. A comida deles é toda feita com grãos e carnes transmutados. Tem gosto de creme. Alguém precisa levar temperos adequados. Kaladin olhou para o bando de homens de senho franzido. Está bem, disse ele. Eu vou voltar. Raios, eu. Por que os carregadores estavam abrindo caminho? Rocha olhou sobre o ombro, então riu, recuando. Agora vamos ver encrenca de verdade. Atrás dele, Dalinar Kholin estava descendo da cela. Kaladin suspirou, então acenou para que Lolpen o ajudasse a ficar de pé a fim de que pudesse fazer uma saudação apropriada. Ele se levantou, o que lhe resultou em uma carranca de Teft, antes de notar que Dalinar não estava sozinho. Amaran. Kaladin se impertigou, se esforçando para manter o rosto neutro. Dalinar e Amaran se aproximaram. A dor na perna de Kaladin pareceu sumir, e por um momento ele só pôde ver aquele homem. Aquele monstro em forma de homem. Usando a armadura que Kaladin conquistou, um manto dourado tremulando atrás dele, com o símbolo dos Cavaleiros Radiantes. Controle-se, pensou. Ele conseguiu engolir sua raiva. Na última vez em que ela saiu do controle, havia passado semanas na prisão. Você devia estar descansando, soldado, disse Dalinar. Sim, senhor. Meus homens já deixaram isso muito claro. Então você os treinou bem. Estou orgulhoso de tê-los comigo nessa expedição. Teft fez uma saudação. Se há perigo para o senhor, Luminobre, será nas planícies. Não podemos protegê-lo se esperarmos aqui. Kaladin franziu o senho, percebendo uma coisa. Scar está aqui. Teft. Então quem está vigiando o rei? Nós cuidamos disso, senhor, disse Teft. O Luminobre Dalinar me pediu para deixar nosso melhor homem para trás com uma equipe de sua própria escolha. Eles estão vigiando o rei. O melhor homem deles. Kaladin gelou. Moash. Moash havia sido deixado encarregado da segurança do rei, com uma equipe escolhida a dedo por ele. Raios.
Amaran, disse Dalinar, acenando para que o grão-senhor se aproximasse. Você me disse que nunca tinha visto esse homem antes de chegar aqui nas planícies quebradas. Isso é verdade? Kaladin olhou nos olhos do assassino. Sim, respondeu Amaran. E a alegação do capitão de que você teria tomado sua espada e armadura dele? Indagou Dalinar. Lume nobre, declarou Amaran, pegando Dalinar pelo braço. Eu não sei se o rapaz perdeu o juízo ou se simplesmente quer chamar a atenção. Talvez ele tenha servido no meu exército, como alega. Ele certamente tem a marca de escravo correta. Mas suas alegações em relação a mim são obviamente estapafúrdias. Dalinar acenou com a cabeça, como se tudo aquilo fosse esperado. Acredito que desculpas sejam necessárias. Kaladin se esforçou para permanecer de pé, enquanto sua perna enfraquecia. Então aquela seria sua punição final. Pedir desculpas a Amaran em público. Uma humilhação acima de todas as outras. Começou Kaladin. Não você, filho, interrompeu Dalinar em voz baixa. Amaran se virou, a postura subitamente mais alerta, como um homem se preparando para uma luta. Certamente não acredita nessas alegações, Dalinar. Algumas semanas atrás, recebi 2 visitantes especiais no acampamento, disse Dalinar. Um deles era um criado de confiança que veio de Colinar em segredo, trazendo uma carga preciosa. O outro era a própria carga. Um louco que havia chegado aos portais de Colinar trazendo uma espada fractal. Amaran empalideceu e deu um passo atrás, a mão se estendendo para o lado. Dalinar continuou calmamente. Mandei meu criado ir beber com sua guarda pessoal. Ele conhecia muitos dos homens. E falar sobre um tesouro que o louco havia escondido há anos fora do acampamento de guerra. Por ordem minha, ele então colocou a espada fractal do louco em uma caverna próxima. Depois disso, nós esperamos. Ele está invocando sua espada, pensou Kaladin, olhando para a mão de Amaran. Kaladin levou a mão à sua faca de cinto, mas Dalinar já havia erguido a própria mão. Névoa branca se condensou nos dedos de Dalinar, e uma espada fractal apareceu, com a ponta na garganta de Amaran. Mais larga que a maioria, tinha uma aparência quase semelhante a um cutelo. Uma espada se formou na mão de Amaran um segundo depois, um segundo tarde demais. Os olhos dele se arregalaram enquanto ele fitava na espada prateada junto do seu pescoço. Dalinar possuía uma espada fractal. Eu pensei que, se você estivesse disposto a assassinar por uma espada, estaria disposto a mentir por uma segunda, disse Dalinar. E assim, depois que eu soube que você havia se esgueirado para ver o louco por conta própria, pedi que investigasse as alegações dele para mim. Dei à sua consciência muito tempo para confessar, por respeito à nossa amizade. Quando você me disse que não havia encontrado nada, quando na verdade havia recuperado a espada fractal, eu soube da verdade. Como? Sibilou Amaran, olhando para a espada que Dalinar segurava. Como você a pegou de volta? Eu a tirei da caverna. Meus homens aguardaram em um lugar seguro. Eu não ia me arriscar só para ter uma comprovação, disse Dalinar, com frieza. Eu me conectei com essa espada antes de a escondermos. Aquela semana em que estava doente, disse Amaran. Sim. Danação. Dalinar soltou o ar, um som sibilante passando pelos seus dentes. Por que, Amaran? Dentre todo mundo, pensei que você... Bah! A pegada de Dalinar na arma se estreitou, e os nós dos seus dedos ficaram brancos. Amaran levantou o queixo, como se estivesse oferecendo o pescoço à ponta da espada fractal. Eu fiz e faria de novo, admitiu Amaran. Os esvaziadores logo voltarão, e precisamos ser fortes o bastante para encará-los. Isso significa fractários experientes e hábeis. Ao sacrificar uns poucos soldados, planejava salvar muitos mais. Mentiras! Disse Kaladin, cambaleando para a frente. Você só queria a espada para si. Amaran encarou Kaladin. Sinto muito pelo que fiz a você e aos seus. Às vezes, bons homens precisam morrer para que objetivos maiores sejam alcançados. Kaladin sentiu um frio crescente, um entorpecimento se espalhando do seu coração para fora.
Ele está dizendo a verdade. Ele, honestamente, acredita que fez a coisa certa. Amaran dispensou sua espada, se voltando novamente para Dalinar. E agora? Você é culpado de assassinato. De matar homens para seu ganho pessoal. E não é o mesmo quando você envia milhares de homens para morrer de modo a ganhar gemas coração, Dalinar? Qual é a diferença? Todos sabemos que às vezes vidas devem ser gastas para o bem maior. Tire esse manto, rosnou Dalinar. Você não é um radiante. Amar estendeu a mão e abriu o fecho, então deixou o manto cair na rocha. Ele se virou e começou a se afastar. Não! Disse Kaladin, cambaleando atrás dele. Deixe-o ir, filho, disse Dalinar, suspirando. Sua reputação está arruinada. Ele ainda é um assassino. E vamos julgá-lo apropriadamente quando eu voltar, replicou Dalinar. Não posso aprisioná-lo. Fractários estão acima disso, e ele poderia cortar um caminho de fuga, de qualquer modo. Ou você executa um fractário ou o deixa livre. Kaladin murchou, e Lopin apareceu de um lado, segurando, enquanto Teft o apoiava do outro. Ele se sentia esgotado. Às vezes vidas devem ser gastas para o bem maior. Obrigado por acreditar em mim, disse Kaladin para Dalinar. Às vezes eu presto atenção, soldado, respondeu Dalinar. Agora, volte para o acampamento e vá descansar. Kaladin assentiu. Senhor? Cuidado lá fora. Dalinar abriu um sorriso sombrio. Se for possível. Pelo menos agora tem uma maneira de lutar com aquele assassino, se ele vier. Com todas essas espadas fractais rodando por aí ultimamente, achei que ter uma fazia sentido demais para ignorar. Ele estreitou os olhos, voltando-se para o leste. Mesmo que pareça errado, de algum modo, segurar uma. Isso é estranho. Por que seria errado? Talvez eu só sinta a falta da minha antiga espada. Dalinar dispensou a arma. Vá, disse ele, caminhando de volta para seu cavalo, onde o grão-príncipe Royan assistia com um ar perplexo Amara se afastar pisando duro, seguido por sua guarda pessoal de 50 homens. Sim, aquele era o estandarte de Aladar, juntando-se ao de Dalinar. Sadeias conseguia identificá-lo com a luneta. Ele abaixou o instrumento e ficou sentado em silêncio na cela por um longo tempo. Tão longo que seus guardas, e até sua esposa, começaram a se agitar e parecer nervosos. Mas não havia motivo. Ele abafou sua irritação. Deixem que morram lá fora, disse ele. Todos os 4. E Alai, escreva um relatório para mim. Eu gostaria de saber. E Alai? Sua esposa se sobressaltou, olhando para ele. Está tudo bem? Eu só estava pensando, respondeu ela, com ar distante. Sobre o futuro. E o que ele trará? Para nós. Ele vai trazer para Leticar novos grão-príncipes, disse Sadeias. Faça um relatório sobre quais entre nossos grão-senhores leais seria apropriado colocar no lugar daqueles que cairão na viagem de Dalinar. Ele jogou a luneta de volta para o mensageiro. Não faremos nada até que estejam mortos. Parece que isso vai terminar com Dalinar trucidado pelos Parshindianos, afinal de contas. Aladar pode ir com ele, e que todos vão para a danação. Ele virou seu cavalo e continuou o passeio do dia, suas costas voltadas para as planícies quebradas. Canal Entre Capas Book.
Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.